Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive em todos esses anos de estudo, é que, infelizmente, nós não controlamos a perda, a dor, a maldade, o tempo, a violência. Nós não controlamos as circunstâncias, mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos a tudo isso. E é nesse controle que está todo o nosso poder. O poder de não se permitir ser vítima do que nos aconteceu. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, O Tempo de Atitude. Já pegou tua xícara de café? Ou, para esse horário, um energético? Vamos lá, você se coloque bem confortável, porque agora vai ser uma aula de vida, um testemunho em pessoa, uma carta viva com vocês, a grande empresária Flávia da Veiga, especialista em felicidade, e ela vai compartilhar hoje insights poderosos que transformaram dor em propósito e hoje num grande negócio, para que você aproveite também na sua rotina, na sua empresa e nos seus dias. Seja bem-vinda, Flávia! Palmas, 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 Obrigada. palmas! Maravilhosa! Estou muito feliz de estar aqui. E eu mais feliz ainda pela oportunidade, eu tenho certeza que vai ser um momento de transbordo. Conta pra mim, em qual momento da jornada a felicidade se tornou seu estilo de vida, só que você aliou ao trabalho? Porque muito se fala, mas pouco se vive. Tudo começa em 2007. Naquela época, eu, publicitária, amava minha profissão, mas eu tinha um certo incômodo com o fato da publicidade somente vender produtos e serviços. Aquela Não. visão meramente comercial. Até que, nesse ano, eu vou para o congresso em Cannes, na França, e lá eu assisto a palestra do ex-vice-presidente americano Al Gore, falar do documentário Uma Verdade Inconveniente. Ali, diante de todos aqueles publicitários, ele faz um apelo, um pedido, que pudéssemos usar todo o poder de influência, de persuasão, de construção de novas narrativas da publicidade, para ajudar a convencer, para construir novas narrativas, para que as pessoas acordassem e passassem a agir de forma diferente a partir dali. Ó, Eu pensei, é isso que eu quero fazer, eu quero usar o meu negócio, o meu poder, eu quero usar minhas habilidades para ajudar a construir um mundo melhor e mais feliz. E comecei todo um trabalho nesse sentido. Em 2016, eu já vinha dentro de um propósito nesse sentido, mas o propósito não estava 100% claro. E naquela época, eu, publicitária, eu era aquele estereótipo perfeito que você olha o Instagram de uma pessoa e você fala assim: essa mulher é feliz. Júlia, eu tinha tudo que a sociedade diz que uma pessoa feliz tem. fortíssimo. Eu tinha um belo casamento, morava num lugar maravilhoso, uma vida de glamour, de festa, coisas de publicitário. Uhum. Acesso, né? Status, Acesso, poder. status, poder. E eu associava minha felicidade às minhas conquistas. Eu queria estar sempre impecável, perfeita, para caber num molde que na realidade não era meu. Então eu vivia uma vida que, por mais que tivesse um propósito por trás, não era minha. Eu Nó. eu queria um algo a mais. Você sempre sentiu esse quê de falta Eu ou você sentia um descobriu no eu processo? sentia um incômodo, um vazio. É como se nada fosse bom o suficiente, é como se eu tinha aquela visão distorcida de que a felicidade estaria na minha próxima conquista, na próxima meta, na próxima roupa, no próximo cliente, na próxima viagem. Que é exatamente o que a maioria vive. Você Total. conquista algo, aí depois vem aquele vazio e você já busca outra coisa para preencher. E é como se fosse Isso um nunca condicional, né? não, nunca preenche. E as Total. pessoas continuam vazias. E eu tinha exatamente essa percepção. E naquela época, eu sentia esse incômodo, não sabia muito bem nomear esse incômodo. Eu sabia que algo me incomodava, que eu estava infeliz, mas não entendia muito bem por quê. Começa a ler, aí eu começo a buscar respostas. Começo Você a ler sempre um foi livro curiosa? super, super. Eu Legal. amo estudar, é uma das minhas. Existe uma linha na psicologia positiva que se chama força de caráter,
que são as nossas, que a gente chama, as 5 principais, nós chamamos de forças de assinatura, é como se fosse aquele traço de personalidade que você é mais forte. Que E legal. um dos meus primeiros é amor ao aprendizado. Então eu sou curiosa, eu amo estudar, eu amo pesquisar. Amei. Comecei a ler um livro de um autor chamado Gustavo Tanaka. E o livro se chama 11 Dias de Despertar. Todos os dias você lia um capítulo. E sempre tinha uma reflexão ao final daquele capítulo. Li os 11 dias. No 11º dia, o texto dizia que para você reconstruir sua vida, algo precisaria ser destruído. Gente do céu, isso é forte. Precisaria haver uma destruição para haver uma reconstrução sob novas bases. Ou seja, nada de remendo, tudo novo, Tudo de novo. Mas precisava destruir primeiro. Uau. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que forte isso, interessante. E fui dormir. Nessa madrugada, de 18 para 19 de julho de 2016, o conceito se torna realidade. 3 horas da manhã eu escuto um barulho, um estrondo. Minha cama chegou a tremer. Parecia que um avião tinha caído no meu prédio. E aí eu acordo assustada de madrugada. E quando eu olho pela janela, toda a área comum do meu condomínio desabou, desmoronou. Uau! Quando eu vi aquela cena, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, o prédio vai cair e eu vou morrer aqui soterrada. Que desespero. Fico apavorada e começo a descer, junto com a minha família, com todo mundo Todo descendo. mundo, tumulto. Tumulto, todo mundo gritando, cena de filme de terror. E à medida que eu fui descendo, veio aquela reflexão, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu vou morrer com 40 anos infeliz. Porque naquela época, eu mega workaholic. Eu não pensava em felicidade, bem-estar. Para mim isso era futilidade, isso era bijuteria, isso era luxo, fútil, isso era opcional. Não era para mim, isso era para quem já estava aposentado, com a vida ganha. Até me deparar com aquela sensação de quase morte. Isso Porque eu que ia tive falar, uma sensação. quase morte. Eu tive essa literalmente. sensação que me leva a um estresse pós-trauma. E eu acabo entrando em depressão. E aí tem uma passagem interessante, porque quando acontece, foi de madrugada, 5 horas da manhã, saiu no noticiário. E eu tenho um amigo muito engraçado. Ele me liga, 5 horas da manhã, ele viu no noticiário. Ele falou, Flávia, amiga, tá tudo bem? Aí eu falei, tá. Ele, e aí, você tá sem casa? E seu carro? Eu falei, foi tudo transformado em escombro. Porque 3.000 metros, os 3 andares, os 300 carros, tudo destruído. Aí ele, amiga, você tá sem carro, sem casa, mas você tá com maquiagem, né? Você levou sua maquiagem, né? Coisas básicas, o mundo tá acabando, mas a maquiagem tá online. Eu falei, aí pronto, virou nossa piada, sem casa, sem Interna. carro, sem maquiagem. Dando uma descontraída no caos. Exatamente. E ele é muito fofo, muito engraçado. E ele, Querido. claro que ele fez essa, é muito querido, ele fez essa brincadeira exatamente porque eu estava tensa. E a partir dali, eu entro em depressão. Procuro um médico. Começo um tratamento. Mas, em paralelo, era como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ser feliz. Eu não sabia ser feliz. Eu fui estudar, fui pesquisar. Isso que eu começo a estudar, eu descubro um mundo à parte. Descubro um universo à parte, Júlia. Eu descubro Que a lindo. ciência da felicidade que tem. Eu não sabia nem que existia nem- até te não, conhecer. Existe uma ciência. Não. Felicidade se aprende, igual você aprende português, matemática. Coisa linda. A gente aprende tudo fora da gente. A gente aprende tudo sobre o nosso mundo externo. E o que a gente aprende sobre o nosso mundo interno? Nada. Uau. A gente não sabe se naquele momento de uma ação, se aquilo é uma ação ou se é só uma reação causada pelas minhas dores, pelos meus traumas. Não existe, a gente vive no piloto automático, não existe uma reflexão interna, a gente não aprende sobre si. É como se a gente também não se permitisse pausar até que nos forcem pausar. Até que nos forcem. E as pessoas não sabem disso. Elas não sabem que existe esse outro mundo. Utilidade pública, né, gente? Não sabem. A partir do momento que você sabe, e por que eu fiquei tão apaixonada? Porque existe ciência, existe técnica, existe método,
E esse método funciona. Que lindo. Porque tem evidência científica. Perfeito, é um estudo, né? Não é É o que estudo. te disseram. É, exatamente. Extremamente robusto. Meta-análises com mais de 300 mil pessoas. Muitas meta-análises. Ali eu me apaixono. E o mundo vai afunilando. Toda a minha vida começa a girar em torno desse tema. Tudo começa a girar em torno desse tema. É como se você estivesse se curando, se salvando e ao mesmo tempo redescobrindo o seu propósito aqui. Exatamente. Tudo ao Exatamente. mesmo tempo. Exatamente. Que poderoso. É como se Deus estivesse me colocando assim, olha assim, ó, vai por esse caminho. Tanto que, na época, eu dava muita palestra de publicidade, porque sócia da agência, eu viajava, voltava, fazia um resumo, compartilhava com as pessoas. Eu sempre gostei dessa Incrível. coisa de aprender e compartilhar. Mais ou menos 9 meses depois, 1 ano, meu professor de yoga, o Flávio Dutini, me chama e fala assim: olha, daqui a 1 mês eu quero que você dê uma palestra aqui sobre felicidade. Aí eu falei: "Não, você se enganou. Eu falo de publicidade, é parecido, mas é diferente". Felicidade, publicidade. E falou assim: "Não, não, não, não me enganei não. Eu sei que você fala de publicidade, mas a partir de agora você vai falar sobre felicidade". Que forte. Eu falei: "Não, eu não falo de felicidade. Eu não sei falar sobre felicidade". Ele falou: "Se vira, você tem 30 dias para aprender". Eu amei. Eu acho tão lindo, porque na jornada eu vou aproveitar a minha crença, né? Eu sou cristã. Eu vejo que Deus coloca pessoas Total. como anjos para nos alavancar no Total. propósito. Pessoas certas na hora certa, sendo um instrumento para dar clareza. Sim. Ele Eu foi um. Totalmente. Eu fui totalmente guiada. Que lindo. Eu tenho total consciência disso. E olha que interessante, logo quando houve o desabamento, eu briguei com Deus. Eu briguei com Deus, porque eu falei: "Deus", porque naquela época eu tinha uma visão muito distorcida da fé. Eu tinha aquela visão infantil de fé, Sim. que uma pessoa que tem fé não tem problema, não tem Nossa, que desafios. insight, hein? E Tem gente eu que tá achava aí isso, dentro dessa eu caixinha achava até isso. hoje. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, por que que isso vai acontecer comigo? E é suficiente, né? Tem essa. Na realidade, ali Deus estava me preparando para minha grande missão. E tudo que eu passei desde então, porque a partir do momento que eu decido ajudar as pessoas, é como se Deus chegasse para mim e falasse assim: "Filha, você quer ajudar as pessoas? Então você vai ter que sentir a dor das pessoas". Nó. E, e eu fui passando por diferentes provações, diferentes tragédias ao longo desse tempo, para que na hora que eu estivesse diante de outra alma, para que eu dissesse: eu entendo a sua dor. Com paixão, né, como se você tivesse Para que não adquirido ao longo fosse do tempo. porque eu poderia ser a melhor teórica. Júlia, eu não estudei por vontade, vaidade acadêmica. Eu estudei para sobreviver. Fortíssimo, fortíssimo. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. É como se você tivesse abraçado, né, essa situação e entendesse literalmente Sim. como tiro o melhor proveito disso tudo e ainda me salvo. Salvo a minha família, salvo quem eu amo. Interessante porque na época, no primeiro momento, eu não associei isso a propósito, profissão, nada. Era só um processo de cura. Você só estava assim, máscara de oxigênio Exatamente. em mim. Exatamente. Era o meu processo de cura. Só que eu fui me apaixonando de uma tal forma, e é interessante porque depois, estudando sobre propósito, que é um dos pilares da ciência da felicidade, eu descobri que normalmente onde está a sua maior dor, seu É. maior desafio, é onde está o seu propósito. O que é propósito de acordo com a sua visão, com a sua experiência? É aquilo que te move, que te faz acordar todos os dias, que é maior do que você mesmo, que supera a minha preguiça, supera a minha vitimização,
supera aquele momento que eu falo: "Ah, eu vou desistir". Forte. E aí o propósito é mais forte, eu digo, o propósito não é sobre a Flávia, o propósito é maior que a Flávia. Eu acho muito nobre, porque as pessoas realmente acham que propósito é algo que é só no livro, é só para os outros, e quando você se depara com uma situação, você começa a entender que se você não abraça aquele momento de muitas vezes vulnerabilidade, momento de dor, você não entende para que você foi chamado. E tem gente que morre sem saber para que foi chamado. Como é e com quem você se depara hoje? As pessoas vêm falando isso? Acho que tem um ponto, você falou um ponto que eu acho que é super importante, que às vezes as pessoas acham que propósito são coisas muito grandiosas, que propósito é o que está no livro. Tem uma história, eu não sei exatamente se é uma história ou se é um estudo, de uma pesquisa que eles fizeram no hospital, e eles foram entrevistando diversos tipos de funções. Conversaram com médicos, com enfermeiros, administrativo, equipe da limpeza, e foram perguntando: "O Uhum. que você faz aqui?". E quando perguntaram para uma pessoa da limpeza, a pessoa respondeu: "Eu ajudo a salvar vidas". Uau! É exatamente o que você faz?". "Ah, eu sou responsável por manter o centro cirúrgico limpo". E um centro cirúrgico limpo é fundamental para que as pessoas sobrevivam. Ela Tô passada. construiu o seu propósito. Ela poderia muito bem chegar e falar assim: "Ah não, eu sou paga para lavar, para limpar o chão". Não foi isso que ela disse. Ela falou: "Eu ajudo a salvar vidas". Total. Lindo. Você percebe a diferença, a resiliência e a vontade de trabalhar Tem um novo dessa pessoa? significado. Tem exatamente, tem significado, tem sentido, é uma vida que tem sentido. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida feliz, é uma vida que tem sentido, é uma vida que tem significado. E sentido você constrói, não é algo que cai do céu. Ou seja, eu posso ser intencional. Você deve ser intencional. Perfeito. Você pode e deve encontrar sentido, inclusive nos desafios. Uau. Então, por exemplo, na minha perspectiva, Uhum. minha, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Total. Para mim, tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Qualquer coisa que me aconteça, Boa ou ruim. a narrativa que eu construo é: isso faz parte da minha trajetória, e se isso está acontecendo na minha vida, é porque Deus tem um objetivo para isso. Isso é um aprendizado, isso é alguma coisa, isso vai me servir. Porque eu tenho essa fé de que nada é em vão. Eu não acredito em caos, eu acredito no cosmo. Eu acredito em Incrível. eu acredito que as coisas existe um porquê, Estão cooperando para. estão cooperando para. Só que nossa visão é Tão muito limitada, né? limitada. É Isso aí. desse tamaninho. A gente não tem visão do todo. Aí a É. gente se vitimiza, a gente coloca a culpa no outro, Lamenta. lamenta, a gente terceiriza, faz tudo menos olhar para si e até se perguntar: "Ok, Senhor, estou passando por isso, mas para quê? Qual é o objetivo disso na minha jornada, né? Qual é o objetivo disso na minha jornada? O que está por trás? Qual é a lição? Qual é o aprendizado? O que eu preciso desenvolver, sentir a partir disso?". Fortíssimo. Falando em desenvolver, hoje você é convidada para palestrar internacionalmente, mas eu vejo que o core, onde brilham os seus olhos, são as empresas. Qual é o poder que você vê de uma empresa quando ela aplica a ciência da felicidade e resultados reais, para as pessoas entenderem o nível da importância desse trabalho que é fundamental, muitas vezes não valorizado porque as pessoas nem sabem, mas também como elas podem potencializar resultados reais que todo mundo flui no mesmo sentido com a felicidade genuína. A gente está vivendo um momento extremamente complexo. Por quê? As pessoas, em geral, estão adoecidas. Isso é Todo fato. mundo, todo mundo. Não é a empresa que está adoecendo.
Não é à toa que tem NR1 agora, né? Sim, até existe situações em que a empresa sim pode prejudicar, pode adoecer, pode Sim, prejudicar sim. sim. Só que as pessoas, na maior parte do tempo, elas já chegam Doentes. doentes e fragilizadas. Porque isso é o mal do século. Faz parte e tem é multifatorial, tem muitas É, né? explicações para justificar por que que as pessoas adoeceram tanto. Então as pessoas já estão fragilizadas. E se tem algo que as empresas precisam investir é em sustentabilidade humana. Para quê? Para que as pessoas não entrem em colapso para entregar o que precisa ser entregue. O básico, né? A gente não tá falando de coisas extraordinárias numa entrega. É um arroz com feijão bem feito. Mas as pessoas estão tão assim na tampa da panela que tá, se eu vou te acolher e grande parte da sua vida você vai passar aqui dentro trabalhando, deixa eu mitigar um pouco desse caos. Porque existe são 2 situações. Uma Uhum. situação é, a empresa tem obrigação legal Sim, e moral de não adoecer as pessoas que trabalham ali, ponto. perfeito. Isso aí não se discute. A empresa precisa, só que a empresa ela não é responsável pela felicidade e o bem-estar das pessoas. Ela é corresponsável. Uau. Ela pode sim adoecer e contribuir com a cura, mas eu não posso me colocar num papel, paternalista e quase colocar o colaborador numa posição infantil de Sim, meu chefe, agora é o responsável pela minha felicidade. Porque senão, mais uma vez, não é esse o nosso objetivo passa muito longe disso, pelo contrário. Nosso objetivo é tornar esse indivíduo protagonista da sua própria existência e da sua própria felicidade e bem-estar. A empresa, ela dá as ferramentas e o palco e, é claro, ela não atrapalha, é muito sim. importante. Mas esse indivíduo é fundamental nesse processo que ele encontre o seu caminho, que ele entenda o que que é felicidade, que não depende de algo externo, de Condicionantes, né? condicionantes. É sim um processo interno que é possível você aprender, que é possível você construir, que é possível você desenvolver. E a gente faz isso que eu entendo de todas as pesquisas e dos nossos 8 anos de experiência, o que que funciona? Construir hábitos. Uau. A excelência e a felicidade não são feitos, são hábitos, Construídos, literalmente. construídos. É o que você faz e repete todos os dias. Que aí vira um Ju mantra de vida, né? exatamente. A Uau. felicidade ela não está, o bem-estar não está, uma vez por ano eu vou sair de férias, Nossa, só ser feliz nas férias. Oi? ou vou ser feliz no final de semana. É muito longe disso. E é pesado quando você dá esse significado que é o mais tradicional, né? Sim, e na minha visão existe um erro conceitual dessa separação. E no inglês funciona melhor porque essa diferença de life e work, é é como se não houvesse vida no trabalho. Uau! Conta mais. A gente tem essa visão de que eu preciso separar a vida pessoal da vida profissional. Uhum. Não tem como separar. Isso que eu ia Nós te somos falar. seres humanos integrais. Total. Existe uma simbiose, uma Existe existe complementariedade. uma simbiose, porque eu, se eu estou chateada, triste, infeliz com algo na minha casa, preocupada com uma pessoa doente, um divórcio, qualquer coisa, problema financeiro, isso vai impactar no meu trabalho. Diretamente na E tua o meu performance. trabalho vai impactar. O problema é que as pessoas não construíram ou têm projetos, trabalhos que elas não enxergam sentido naquilo. Então é muito pesado. É A isso. causa de burnout, tem um dado de pesquisa que mostra, o maior indicador de burnout, ele sim tem a ver com excesso de trabalho, mas tem muito mais a ver com a falta de sentido No trabalho, do que o excesso de trabalho. gente, eu já tive 2 e 3 estafas, mas olha como é que isso tá me dando tanta clareza. Quando você tá perdida no processo, você não entende por que você tem que fazer aquilo.
naquele momento, mas depois que passa você fala: "Uau, eu precisei desse sprint", mas o sprint tem que ter data para começar e data para terminar. Sim. O problema é eu me coloco por mim mesma, literalmente. Eu vivi 6 anos no 2.0. Não tem corpo É, algum, mente alguma que sim. aguenta. Mas por que que você viveu isso? E eu vou te falar que é o mesmo motivo que eu vivi. Hã. Mas por que que você Hum. viveu isso? Eu vou te falar que é o mesmo motivo que eu vivi e que muitas vezes pode ser o mesmo motivo que muitas pessoas estavam. Porque nós não sabemos dizer não. Nossa, revelador. Mas por que que nós não sabemos dizer não? Por Porque quê? nós queremos ser amadas. Outro ponto. Aqui, ó, gente, tá sendo uma atrás da outra. E aproveitando essa questão sobre o desejo de aprovação e de ser amada, se você passa por um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento e você entende que é impossível você não soltar a mão de um psiquiatra e um psicólogo em pleno século XXI, você percebe que todas essas pessoas fazem um mapeamento não só da sua árvore genealógica, mas da sua infância. Qual é o poder de uma infância saudável? Pode parecer clichê, mas qual o verdadeiro significado? Porque existem mães e pais que precisam despertar. Muito. Tem um autor que se chama Gabor Maté, ele estuda trauma, ele é especialista em trauma. E a história dele é interessante porque ele é médico, e ele escolheu a medicina, quando ele tinha 1 ano, ele foi abandonado pela mãe, porque foi no meio da guerra, e a mãe precisou entregar ele para um estranho na rua, para que ele pudesse sobreviver, Uau. porque ela não tinha como alimentá-lo. Aquilo deixou um trauma muito grande na vida dele, e ele não tinha essa consciência, ele tinha 1 ano, ele não tinha Nó. nenhuma consciência, mas aquilo criou esse trauma. Ele escolheu a profissão de médico. Por que que a maioria dos médicos, por que que muitos médicos entram em burnout? Por quê? Qual foi a situação dele? Ele queria se sentir amado. E se tem uma profissão em que é muito fácil você se sentir amado, é você ser médico. Você ajuda a Você salvar ajuda a as salvar vidas. pessoas. Uau. E muitas vezes as pessoas se doam Tão tão fortemente, porque elas querem preencher um vazio, vazio. um trauma, uma necessidade de amor que elas não tiveram na infância. E aí vem um ponto muito importante para pai e mãe, e que fique claro que aqui o objetivo não é encontrar culpados, porque a culpa é péssima para os pais, porque pai e mãe fazem o melhor que podem dentro do grau de consciência que têm. Perfeito. Ponto. Dentro das suas limitações, Dentro das estou suas te entregando o melhor. limitações e dentro, inclusive, dos traumas que eles viveram. Total. Por Tem isso que é uma melhor. frase que é aqui: "Nós somos vítimas de outras vítimas", e isso é real, e enquanto você não Isso. acolher isso, muita coisa ainda vai estar travada. Exatamente. É aquela clássica: pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. É isso. Ponto. Por isso que cabe a nós, ao invés de ficar lá atrás culpando os pais, "Nossa, pobre de mim, coitado", todos nós. E aí, Júlia, bem-vindos ao grupo, porque todos nós temos algum tipo de trauma. E o É. trauma, ele não é o que te aconteceu, Hum, mas é o que você sentiu sobre o que te aconteceu. o corpo ele grita, né, e ele gera essa memória. E às vezes é uma coisa boba. Não precisa ser um Uau. trauma. "Ah, não, mas puxa, nunca aconteceu nada de mal, nada demais na minha vida. Eu não passei fome, não fui abusado, não tive divórcio na família". Às vezes é uma fala de alguém, Nossa, que virou quase uma sentença, né. às vezes é sabe, a ausência de um acolhimento, e que muitas Perfeito. vezes aqueles pais, eles não têm a menor ideia de como agir. Total. Não tem. A gente Então só não dá o é que pra tem, gente né.
E não é essa é pra pirar, verdade. assim, eu tô falando isso não é pra todo mundo que tá acompanhando Ficar dar uma alienado na sua pirada, bolha, dar uma não. pirada e falar assim: "Ai, meu Deus do céu, eu traumatizei meus filhos". Cada um tem a história que tem que ter, cada um tem os pais que tem que ter e ponto. E falhas acontecem no processo de educação. E, inevitável, você vai entrar numa família, você vai se casar com as pessoas que vão tocar nas suas maiores feridas, Uau! para que você se cure. Nossa, isso é igual uma flecha no meu coração agora, que isso justifica muita coisa. Eu acho que isso é um nível de clareza muito grande. E aí qual é o poder disso? O poder é: "Que bom, eu tenho clareza". E a partir do momento que você tem clareza, você fala: "Ops, quem está fazendo nossa, quem está tomando essa atitude não é a Flávia, é o trauma da Flávia". Nossa, tô dando voz a ele, né? E por que que isso acontece? Porque o trauma, ele age numa região, que é a região da amígdala, que é onde você dispara o mecanismo de luta e fuga. Quando você entra no mecanismo de luta e fuga, você inibe o córtex pré-frontal, que é como se fosse o CEO, o comandante do cérebro, que é onde você toma decisões racionais. Se você está no trauma, você liga a amígdala e aí você não consegue raciocinar. Uau! Aí você fica tomada. Sabe quando você. Já aconteceu com você? Às vezes você tem um acesso de raiva, ou Sim. você fala uma coisa que você fala: "Ah, meu Deus, eu me arrependo tanto de ter falado aquilo, de ter agido daquela forma". Por quê? Porque ali era a sua amígdala que disparou Um instinto animal, um instinto defesa, animal, que você entra no emoção. mecanismo de defesa, que você quer sobreviver, porque você quer evitar a dor a qualquer custo, porque aquilo te remete à dor, e aí você não raciocina. Então o processo é: para, respira, sai de perto, para que você usa a respiração, A seu favor. usa outra técnica que é muito eficaz. Sai de perto, imagina você tá, né, numa discussão, sai de perto, não entra, porque você não vai estar raciocinando. Total. Escreve. Colocar os S sentimentos no papel funciona muito pra E mim. não é no computador, Não, é papel. não é no WhatsApp, não é no bloco de notas. Você precisa pegar, escrever à mão, porque são regiões diferentes do cérebro. É? É. Que legal. E aí você vai, escreve, psicografando. Você não precisa resolver nada. Você Escrita não precisa livre, escrita né? livre, sem tentar resolver nada, sem tentar responder nada, sem tentar esquece com português, esquece a letra, só coloca, porque você tira daqui e joga aqui. Um fardo, né? Acaba naquele E você dá momento. forma Entendo. ao que você está pensando e acaba dando forma às suas emoções. Perfeito. Então Perfeito. essa questão da família, essa questão da infância tem, sem dúvida. Só que quando você começa e aí tudo isso não é para nos tornar vítimas, não é para pensar: "Ai, tudo é culpa do meu pai, tudo é culpa da minha mãe, tudo é culpa Não. da sociedade, tudo". Não, é para te colocar num estado de consciência. E eu uso uma técnica que eu desenvolvi, que se chama autonomia do sentir. Como funciona? São 4 passos. Autonomia do sentir, primeiro, você tem que reconhecer. Perfeito. Você Consciência, para né? e se fala assim: "É a minha raiva, não sou eu". Você tá dando nome ao Você sentimento. está nomeando a sua emoção. Perfeito. "Eu tô com raiva", e tá tudo bem. Eu acolho a Eu a raiva. Aí a segunda é acolher. Ah, O uau! segundo é você acolhe, Ok, perfeito. e você fala: "Ok, é natural sentir raiva, eu sou humana, É legítimo. é legítimo, Perfeito. tá tudo certo". Só que também eu vou para a terceira fase, que é: eu vou me responsabilizar. Perfeito. A raiva é minha, porque a gente tende a jogar no outro. "Ah não, porque Fulano não, causou. fulano causou, porque é culpa de fulano". Aí eu jo é delicioso jogar a culpa no outro. Que é É mais fácil, muito mais muito cômodo. gostosinho. Por isso que o Fernando Pessoa dizia que para ser feliz é preciso ter coragem, porque olhar para si requer muita coragem. Você vai Total. enxergar um monte de coisa que você não queria ver. Sujeira, né? Essa é a grande E verdade. tem outra coisa, o Jung falava isso: "Nós não somos anjos nem demônios, nós somos os 2. Uau. Todos nós temos luz e sombra". Como lidar com a sombra, né?
É exatamente isso. Só que quando você reconhece, você acolhe, você se responsabiliza, você se afasta da emoção. Você Uau. olha para essa emoção sem julgamento, porque o objetivo aqui não é julgar, não tem emoção boa ou ruim, nada disso. Você só se afasta e não permite que ela te domine. Hum. E aí você vai para a quarta etapa, que é o comandar, que aí você decide o que você faz com aquela emoção. Como é um exemplo clássico? Estou na raiva. Reconheci, dei o nome, Reconheci, dei o nome, eu acolhi. vou tomar as atitudes para eu lidar com a raiva. Por exemplo, o que que funciona para mim? Conta. Funciona para mim fazer alguma atividade física, Que aí caminhar. você joga isso pra fora. Caminhar, nadar, eu preciso movimentar meu corpo, Perfeito. Adrenalina. respirar, Uau. faz respiração, Perfeito. fazer essa escrita, e aí Líquido. você vai para o comando, porque aí você escolhe o que você faz com isso. Perfeito. Porque a maioria das pessoas, elas passam pela vida num ciclo de total, elas não têm nenhuma consciência das suas Eu sinto emoções. que várias pessoas estão, não sei se a palavra certa seria dopadas, mas elas estão totalmente dispersas de tudo e apenas reagindo, e elas não foram ensinadas a tomar o protagonismo e falar: essa emoção, eu escolho que ela não é que não me pertence, mas esse sentimento que tá vindo aqui, eu posso descartar, porque isso não fui eu que gerei. O que você acha sobre isso? Como é que funciona? Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa ciumenta. E eu sei que eu sou ciumenta, Perfeito, clareza. eu tenho clareza. E quando eu sinto ciúmes, eu sei que o meu ciúmes não tem nada a ver com meu marido, Perfeito. É sobre você, sua ferida. é sobre a minha ferida. E aí, nesse sentido, eu não julgo. Eu não fico. No começo eu me julgava, claro. No começo eu Forte. achava horroroso. Ai, nossa senhora, que ridículo, ciúme, nossa, que emoção é, pequena, sabe? Eu Sim. achava horrível. Talvez infantil, né? E aí quando você vai ver, não é Infantil. sobre isso. Quando, hoje, num grau de consciência, eu continuo sentindo, mas eu não permito que ela me domine. Essa é a diferença. Forte. Eu olho para ela, acolho e falo: tá você, Flávia, com ciúmes. Tá tudo bem, vai passar. Respira, você já tem um mecanismo. Eu já tenho um mecanismo. Qual é o que você usa? Você consegue fazer esses 4 passos rapidamente, porque você Hoje treinou? hoje eu consigo, mas assim, às vezes acontece de eu me perder. Esse final de semana aconteceu comigo, esse final de semana Uau, aconteceu. Eu tinha acabado de ter uma notícia, sexta-feira à noite, eu tinha acabado de ter uma notícia de trabalho, um fornecedor que cometeu um erro muito grave, uau. e eu estava na raiva, Fúria. na fúria. E aí, meu marido a gente foi ter uma conversa, coisa nada a ver, coisa simples. Só que como eu estava na raiva, eu acabei respondendo de uma Uhum. forma mais ríspida. O que que aconteceu ali? Ali, eu tive o que a gente chama de sequestro da minha amígdala. O sequestro da amígdala é quando a amígdala entra, você entra no mecanismo de luta e fúria, você Você só faz assim, ó, você rau. só vai exatamente, bote. E ali eu errei. Então assim, eu sou humana, eu também Sim. erro, também acontece. Mas você pode ir treinando, isso tudo você vai treinando para você ficar cada vez mais atento, para você não permitir que as suas emoções te dominem. Porque às vezes você pode tomar atitudes e aí às vezes pode ser tarde demais. Falando sobre impulso, as pessoas, elas reagem a todos os movimentos à volta delas. Qual é o insight que virou o teu jogo quando você entendeu que tudo estava na sua mão, no sentido do que sente, do que escolhe selecionar para viver aquele dia? E quais são as estratégias que a gente pode aplicar não somente na nossa empresa, mas na nossa família? Porque tem determinados laços que não se escolhem.
Uma coisa é a família que você construiu, que é o seu núcleo familiar. Mas existem muitas pessoas da nossa árvore genealógica que às vezes a gente tem que colocar o limite. E uma coisa muito linda e nobre que você falou é o desafio do dizer o não, para querermos ser amadas, reconhecidas, aprovadas, e tem determinados laços que você tem que colocar um limite, que você não escolhe a família que você veio, mas você escolhe a família que você vai construir. Então, como é para você, com todas as estratégias que você teve que construir para criar essa rede de proteção e sobreviver? Eu acho que o primeiro ponto é todo esse processo de autoconhecimento. É você se conhecer a tal ponto de saber quais são os seus gatilhos, o que que te move, o que que te incomoda. Essa consciência, essa autonomia do sentido de você olhar para dentro, de você aprender sobre você, isso é fundamental. Porque você só consegue agir fora se você tiver domínio dentro. Tem um Adorei. uma frase, uma história que eu amo. O Buda, quando nasceu, ele era filho de um rei. Hum, Quando o Buda nasce, o rei manda chamar, porque na época eles usavam muito astrologia, os astrólogos, para que eles pudessem fazer o mapa astral do Buda, uhum. para tentar revelar o que que ele seria. E E o aí? pai, né, depois que ele reúne todos os grandes sábios, pergunta: "E aí, o que que deu? Meu filho vai governar muitos reinos?" É. Aí o sábio, olhando aquele mapa, assim, ainda muito surpreso com o que ele tinha visto, ele fala assim para o pai: "Governar reinos? Isso é brincadeira de criança. Ele vai governar algo muito mais difícil. Ele vai governar sua própria alma." Nossa! Revelador, tá? Ou seja, você não consegue governar nada fora se você não governar a si mesmo. Se você não tiver domínio sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre sua alma. Perfeito. E dominar suas emoções não é controlar as emoções. Porque Porque a você gente vai não estar controla manipulando. sentir. Você não controla É. sentir emoções. Mas é controlar como você age a partir das suas emoções. Perfeito. E construir diferentes mecanismos, porque tem vários mecanismos diferentes para diferentes situações, mas um mecanismo que é muito simples e muito eficaz é a prática diária da gratidão. Que incrível. Que poderoso. Tão simples. É quase simplório. Porque o nosso cérebro foca no que nos falta, Sempre, né? sempre. A gratidão nos mostra o quanto que nós temos em abundância. Você começa a perceber que a vida, ela não é a realidade em si como você interpreta, mas ela é a realidade construída a partir da sua história, seus traumas, sua trajetória, sua cultura, vários fatores. Quando você começa a praticar gratidão, você começa a reconstruir essa narrativa, Uau. numa outra perspectiva. Numa perspectiva, e para mim gratidão não tem muito a ver com fé, de dizer, porque para mim uma pessoa ingrata, ela diz: "Deus, não concordei Com o que com você me entregou. não concordei esse plano aí não tá Seu bom." plano é perfeito, porém eu quero mudar uns detalhes. Exatamente. Não, essa parte aí não vale. Não me cabe. Eh, então a gratidão, ela te dá essa paz no coração. Porque na minha perspectiva, na minha visão, a felicidade ela é muito mais um estado de paz do que um estado de euforia. Perfeito. Qual é a diferença entre uma felicidade genuína e a euforia? Euforia e alegria são emoções passageiras. Você assistiu o show daquela banda maravilhosa, Uau. você, comprou um carro novo, você recebeu uma promoção, então você tem um momento de alegria, de euforia. Quase uma love bomb, né? Uau! E que Enxurrada não é de sustentável, dopamina. não é sustentável. Ninguém Forte. fica nesse estado o tempo inteiro. A vida não é esse estado.
Perfeito. Mas é um estado de paz tão grande que pode ser que nada de extraordinário tenha acontecido no seu dia. Mas a paz está lá. Ou seja, a felicidade está lá. Ela é um, ela é um estilo de vida. Incrível. Ela é uma forma como você enxerga o mundo. Perdão. É uma forma de enxergar o mundo, de interpretar o mundo. E é uma paz que vem de dentro. Tem uma, eu gosto muito da palavra equanimidade, que é o equilíbrio perfeito de uma mente inabalável. Uau, não Que sabia desse é, conceito, adorei. equanimidade é quando algo de ruim acontece, Aham, você sente, porque você é humana, perfeito. mas não te destrói. E quando algo bom também te acontece, você também, claro, você aprecia, agradece, aprecia, curte, mas também você sabe que vai passar. Você também não fica viciado naquela emoção. Porque senão você só quer viver aquilo e o Senão você só resto não quer, tem senão você fica, significado. exatamente. E aí, 880. aí você sai do seu centro. A equanimidade é o centro. É você centrado, que você vive as emoções, vive as circunstâncias, mas você não sai de quem você é. Como descobrir esse centro, já que existem vários temperamentos? Eu, por exemplo, eu sou a própria sanguínea, mas eu comecei a entender o quanto as emoções me dominavam em todos os momentos. Então eu sempre queria mais dopamina, mais euforia, mais felicidade, que algumas pessoas até já falaram uma vez, enfim, quem ama dá feedback. E assim, nossa, mas você é assim sempre? Quem não conhece. E aí quem conhece fala, sim, ela é assim sempre. Só que dependendo da situação, você afasta oportunidades porque as pessoas acham que você é um bobo da corte. É uma pessoa rasa ou forçada. E não, existe muito ali dentro daquela caixa de tesouros, daquele baú de preciosidades. Mas dependendo da primeira impressão, você não tem uma segunda oportunidade. Então, como dominar, primeiro, o autoconhecimento, sabendo qual é o seu temperamento, mas segundo, o que fazer para encontrar essa sutileza do equilíbrio para eu estar no meu centro? Autoconhecimento. Perfeito. Autoconhecimento, e você precisa de praticar a atenção plena constantemente. Para você sempre voltar para esse estado de atenção plena. Perfeito. Para você evitar o piloto automático. É claro que isso não tem como. Tem vários momentos que você precisa do piloto automático. Total. Tem coisas que você tem que fazer de forma automática mesmo. Mas quanto mais você pratica a atenção plena, mais você volta mais rápido para esse estado. Perfeito. Mais você começa a se vigiar. Aí você começa a vigiar seus pensamentos. Aí você começa a vigiar suas atitudes. Uau. E é dessa forma você começa a ter mais gestão Das suas emoções. das suas emoções e de si mesmo. Uau. As pessoas, elas acham, muitas vezes, que isso se limita a um momento de consulta, né? Numa psicóloga ou num psiquiatra. E muitas vezes manipulam os sentimentos com remédios, Sim. antidepressivos. Gente, se vocês olharem os números dos antidepressivos e ansiolíticos, isso é uma mina de fazer dinheiro, mas existe uma indústria farmacêutica o tempo inteiro criando novas fórmulas para que isso você literalmente entenda como um estilo de vida, se torne refém do remédio, sendo que o maior remédio é atravessar a rua, caminhar na praia, o maior remédio é comer bem, É porque o o maior remédio. antidepressivo, ele tem, assim, ele tem a sua função de te tirar da crise. E só! Só que ele não resolve a causa da crise. Uau! E a pessoa fica dopada a vida toda, refém. Se porque o olhar para a origem da crise dói. Total. E às vezes, a gente vive numa sociedade que, você não quer sentir a dor. Aí você prefere anestesiar, Por para causa não da sentir a dor. coragem, né, que você tem que ter pra encarar aquilo, literalmente. Por isso que muita gente
foge da terapia, muita gente foge, Acho que não aí precisa. preenche seu tempo com, não fica um segundo fora da rede social, ou tá assistindo série, ou tá com um monte de gente conversando, porque não consegue ficar Total. sozinho ele não consegue ficar sozinho com ele mesmo, porque vem os pensamentos, vem as Forte. emoções. Mas tentar fugir da dor é fugir de si mesmo, fugir de si mesmo é impossível. Perfeito. Isso me lembra uma situação que foi crítica na minha vida e eu acho que várias pessoas já estiveram nessa mesma situação. Os meus 2 telefones acabaram a bateria, o meu iPad acabou a bateria, eu estava no Uber e não tinha música no Uber. E eu ouço muita música e eu herdei esse vício da minha mãe. Só que a minha mãe sempre ouviu música porque ela sempre se sentiu sozinha. E eu nunca entendi por que isso, e eu adotei que minha vida também era ouvir música o dia todo e tal, pra sentir que tinha algum sentido. E se eu não estava com uma música, eu estava cantando uma música no meu coração e na minha mente. Só que isso mostrou o quanto eu estava fugindo de mim. E naquele momento eu estava no Uber, num trânsito, e para um compromisso. Eu não tinha como fazer nada. E pela primeira vez em 28 anos, porque eu ainda, né, não tinha feito aniversário, mas eu tive que lidar com o meu próprio silêncio. Isso foi ensurdecedor. Me deu arrepio, eu queria pular da janela do carro. Porque eu não tinha nada para usar como fuga. E era sobre isso, fugir de mim. Mas por que fugir de mim? Se nós somos templo do Espírito Santo. Se a nossa maior morada e o nosso lugar seguro é o nosso corpo. Se eu escolho hábitos bons sempre. Mas o que que lá dentro não estava resolvido que eu não queria aceitar a solitude e entendi que era uma solidão? Qual a diferença para você, solitude e solidão? Mas, tem um outro ponto aí, porque assim, você tem 2 perspectivas, você Por tem a favor. perspectiva do você fica recorrendo a vários estímulos, porque você não quer ficar sozinho e você precisa preencher, mas você tem um outro ponto, que é o excesso de estímulos leva a um vício dos estímulos. Uau, excelente perspectiva, eu nunca tinha pensado. Ou seja, nós, em geral, somos viciados em estímulo, nós não conseguimos ficar, e aí a gente usa o termo que é apreciar o tédio. Ócio criativo? Ócio criativo, não é nem criativo, O é ócio por ócio si só. mesmo, é fazer nada, não é para criar nada, é para fazer nada. Porque, seguinte, existe uma teoria que nós temos 2 lados do cérebro. Quando eu estou na tela, ouvindo música nos estímulos, ouvindo música no celular, eu estou no lado esquerdo do cérebro. Uhum. Só que as grandes questões humanas, sentido, propósito, os relacionamentos, amor, está do lado direito do cérebro. Uau, Eu preciso ter um equilíbrio entre o direito e o esquerdo. Tem um perfeito. momento de usar o direito e tem um momento de usar o esquerdo. Uhum. Só que hoje a gente só está no esquerdo. Dopamina, dopamina Dopamina, barata. dopamina, barata o tempo inteiro. Isso é uma das maiores causas de depressão. Nossa. Revelador. Tem várias questões, mas pensa antigamente. Antigamente, as pessoas tinham ataque de pânico? É Tinham ansiedade verdade. crônica? Uau. Até Sua que vozinha ponto, né? sua vozinha ficava lá o dia inteiro sem fazer nada, Hum. chegava em casa falando que tinha tido uma crise de pânico? Jamais. Chocada. Sim, faz sentido. Isso está destruindo o nosso cérebro, Ainda mais agora, IA, tudo é IA, misericórdia. destruindo. Então assim, uma dica, Por favor. detox De de rede estímulo, social. de estímulo, Num todo, né? de tom todo. Se permita fazer uma caminhada sem ouvir música, sem nenhum estímulo. Só Nossa, você e só a de natureza. pensar dá um desespero. Eu Só você e a acabei. natureza. Não ouvi essa. Eu acabei de vir de 5 dias sem celular. Sabe o que que rolou?
Você não tá entendendo. Eu li 2 livros. Eu participei das coisas da programação e tudo, mas tinha hora para tudo. Eu não consegui me curtir. Mas foi importante o sem o celular. Eu já vi uma diminuição muito grande da minha ansiedade. E outra, tudo é urgente. E se a pessoa responde, eu já me sinto na obrigação de responder. Eu não consigo nem fazer aquela técnica do Pomodoro, né? Vai em blocos e respeita, não, porque a cliente pode mandar agora, daqui a pouco ela, enfim, muda de ideia e você vai lá e quer você é comercial. Se não atender em 15 minutos, você perde o time. E isso da urgência hoje é muito forte. Como separar, assim, no dia a dia, o que é prioridade, o que pode aguardar? Como você separa e como você vê que isso faz diferença? Esse é um desafio. Porque tudo é importante. Família, um bloco. Profissional, outro bloco. Autocuidado, outro bloco. Eu não quero que a gente seja um robô, mas eu quero que dentro de tudo o que a gente se propõe a desenvolver, a gente se respeite. Assim, eu vou te falar, eu não sou Hum. especialista nisso, mas o que eu faço? Eu separo, na agenda, eu coloco tudo na agenda. Intencional mesmo. Essa daqui é a hora que eu Totalmente tô almoçando intencional. com a minha família. Tem que ser intencional. Perfeito. E assim, tem momentos, eu não acredito em equilíbrio absoluto. Impossível, né? Você tem épocas que você está se dedicando um pouco mais à família, e talvez naquele momento você não esteja se dedicando tanto ao autocuidado, e naquele momento tem um projeto que você está desenvolvendo que ali te exige um pouco mais no trabalho. São sprints, né? É como se fossem exatamente, é como se fossem sprints, mas o tempo inteiro você e tem um ponto que é você treinar o seu cérebro e de tal forma que então, por exemplo, atividade física para mim é sagrada. Boa. Então eu treino o meu cérebro que no dia que eu não consigo fazer atividade física, eu faço nem que seja 2 minutos, Perfeito. porque aí eu tô dizendo para o meu cérebro: "Quem manda aqui sou eu". Uau! Poderoso. Senão você fica inventando um monte de desculpa, 1000 desculpas para não fazer um monte de coisa, É verdade. e o seu cérebro vai entrando no comando. Ele vai quando você vai ver, você tá à mercê dos seus pensamentos, Das suas vontades, das suas né, vontades momentâneas e vários projetos não dão exatamente. sequência, porque se for para fazer, né, o que a gente quer, não se termina nada. Quem faz só o que quer é criança. Nós adultos Uau! precisamos fazer Aulas. o que precisamos fazer o que precisa ser feito. Literalmente. E conta pra mim, como é quando você entende que a sua melhor versão é a Flávia de hoje, essa empresária que tá do outro lado, essa mulher real de hoje lá do outro lado. Como é você dar um novo significado a tudo que te aconteceu e pegar situações que foram muito traumáticas, não só essa questão do seu prédio, mas o que aconteceu na sua trajetória com teu filho, o acidente, e transformar isso na sua maior força? Porque é como eu te vejo. Você é uma mulher muito forte, muito resiliente, mas você não perdeu a doçura. Você não se tornou uma mulher amarga ou vitimista. Você simplesmente entendeu que foi necessário, mas como é para a pessoa lá do outro lado transformar a dor dela em propósito também? Coisas práticas que você fez. Encontrar sentido. Encontrar sentido. Fortíssimo. E hoje, assim, na minha experiência, a melhor forma que eu descobri de encontrar sentido foi através da fé. Incrível, incrível. Você tem uma rotina de fé? Tenho, eu acordo, primeira coisa que eu faço é conversar com Deus, primeira coisa. E foi através dessa fé que eu consegui construir esse sentido. Que lindo, nobre. E tudo que aconteceu desde então, e tudo que me acontece. Só que é claro que eu faço esses links com a minha história, com os meus traumas, Perfeito. com a minha trajetória, e como é que eu transformo isso, e hoje, como é que eu transformo isso para que eu possa, a cada dia, melhorar um pouco mais, porque é um projeto de uma vida. Total. A vida inteira nós estamos aprendendo, a vida inteira nós estamos nos curando, Sim. evoluindo, a vida inteira.
Não existe. Não pense que você vai, eu vou fazer terapia 2 meses e tô Me dei curada e alta. acabou, eu nunca mais vou precisar de nada. Não, é uma vida, é Era projeto de vida, meu sonho. projeto de vida. Para que eu possa, primeiro, me orgulhar da vida Perfeito, que eu tenho, orgulhar da vida. para que eu possa olhar no espelho no final da vida e falar assim: "Nossa, que orgulho que eu tenho dessa mulher que eu tô encontrando do outro lado, Eita, como eu vivi. que eu construí Coisa linda. através das minhas escolhas". Porque você diz isso, que eu sou uma mulher forte, mas eu não nasci forte, mas eu me fiz forte. Se construiu, né? Ou Eu seja, construí, há tempo para eu você também. construí essa fortaleza. E que tenho momentos de muita fragilidade. É no momento que eu peço ajuda, é no momento que eu choro, é no momento que não tem jeito. Não existe como se você tomasse uma vacina. Tô pronta. Eu nunca mais vou sentir, eu nunca mais vou ter problemas, eu nunca. Não. Só que você vai lidando com os desafios com um pouco mais de leveza. Perfeito. E não só isso. E hoje o que eu faço é, eu pego todas essas dificuldades, eu transformo isso em aprendizado para que eu possa ajudar outras pessoas. Fantástico, não é sobre nós. Então, cada etapa dessa que eu vou passando, por exemplo, eu tô com uma questão específica num relacionamento, aí eu vou estudo tudo estudo pra caramba aquilo. Aí eu aprendo muito sobre aquilo. Aí eu transformo aquilo em forma de ensinar para as pessoas e compartilhar aquilo para que outras pessoas possam Beber dessa fonte. beber dessa fonte, que não é minha, para mim também é Deus, É enfim, o, não é o fone é exatamente, divino. que Ele desceu, não sou eu, você é instrumento. para que outras pessoas possam também. Quantas pessoas passaram ou passam por dores muito similares que a minha, não sou nenhuma rainha, assim, não, porque o que eu digo só existe isso, porque Não. é verdade absoluta. É a verdade que eu vivi, da ciência que eu estudei, claro, tem uma ciência Perfeito. por Seu trás, embasamento, do todos os seus embasamento, títulos. do que eu vivo e tudo eu coloco em prática. Perfeito. Um ponto que eu achei muito nobre da sua fala é sobre chorar. Qual o poder das lágrimas, de acordo com o seu processo e sua experiência, mas principalmente o seu embasamento científico? Porque hoje tem muita gente que tem bloqueio para chorar. Não é sobre ser forte ou ser fraca, mas o que realmente é, de acordo com o seu ponto de vista. Passa por você, mais uma vez, autoconhecimento, e passa por você aceitar suas emoções. Uau, fortíssimo. Ponto. Se permitir ser humano. Se permitir sentir. E se permitir chorar. Se permitir, vive a dor, porque se você não aceita, você não transforma o que você não aceita, que você não reconhece. Se você não aceita, você não vai transformar aquela dor. Uau. Então você tem que sentir. Poderoso. Aí você toma a decisão depois do que fazer com ela. Sobre essa questão do pensar, do sentir, eu acho que faz muita diferença. E falando em diferença, qual a diferença e o insight poderoso que você pode deixar hoje para as grandes mulheres reais e empresárias que estão ali do outro lado e viveram essa jornada de autoconhecimento, ciência, trauma, sentir, viver, empreender com a gente? Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive em todos esses anos de estudo, é que, infelizmente, nós não controlamos a perda, a dor, a maldade, o tempo, a violência. Nós não controlamos as circunstâncias. Nós não controlamos o que nos acontece, mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos a tudo isso, a Perfeito. todos os acontecimentos. E é nesse controle que está todo o nosso poder. O poder de não se permitir ser vítima do que nos aconteceu, mas de escolher o que nós nos tornamos, vamos nos tornar a partir dos acontecimentos. E essa decisão é a decisão mais importante que você pode tomar. Na vida, né? Então, que possamos nós ser, todos os dias, senhoras do nosso destino,
senhoras da nossa vida, senhoras da nossa saúde mental, senhoras da nossa felicidade. Saber a hora de pedir ajuda e saber a hora de ser forte. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Então esse foi um grande convite para que juntas a gente não desista, não soltemos as mãos umas às outras e Sim. entendemos juntas que isso faz parte do processo. Sobreviver um dia após o outro, sobre se respeitar, sobre entender as fases que estamos vivendo, mas principalmente se acolher no processo. Obrigada, Flá, pelo carinho, foi uma Foi uma honra. delícia. Passou tão rápido, espero que vocês tenham se apaixonado por essa jornada, assim como nós. Foi Empolgada. delicioso. Vejo vocês na Obrigada. próxima.